dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você esteja me assistindo. Desejo que você esteja bem, com saúde, com paz, com alegria no coração, recebendo as mais ricas bênçãos do Senhor, porque você sabe que nós somos abençoados. Todo aquele que tem temor a Deus e recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ele tem a maior bênção que ele pode precisar na vida dele. A salvação da sua alma é algo precioso. É a diferença entre você passar uma eternidade no inferno, sofrendo eternamente, como diz a palavra de Deus, ou, melhor dizendo, passar a eternidade no céu, um lugar de gozo e paz, vivendo eternamente com Deus. Essa é a grande diferença. E é por isso que nos convertemos ao Senhor Jesus. Não é para ficar ricos, não é para ter o melhor casamento, não é para parecermos melhores que os outros, não. Isso aí são questões culturais, educacionais e etc. O que nós temos que fazer é receber a Cristo para ter a salvação da nossa alma. Porque a nossa vida não termina aqui, você sabe disso. Nosso corpo, sim, mas o Espírito que habita o nosso corpo, que nos faz existir, a nossa existência é estritamente espiritual. Deus nos criou antes da fundação do mundo como espíritos. E ao nascermos na forma de um ser humano, Ele colocou esse espírito de vida em nós. Esse espírito não morre. E um dia, quando Cristo vier buscar os seus, quem são os seus? Aqueles que encontraram a salvação em Cristo Jesus. Deus sabe quem são. Nós não sabemos. Mas a verdade é que se recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, haveremos de ter vida eterna nos céus, num lugar de gozo e paz. Entenda isso, esse é o motivo da nossa salvação. Obviamente que com isso há uma série de promessas, de bênçãos que Deus nos concede, as quais começamos a gozar desde aqui, deste mundo. Não vamos esperar chegar lá, não. Já somos abençoados, preservados, guardados, enfim, cuidados por Deus. Mas vamos ao assunto de hoje. A nossa meditação hoje continua em Mateus, também no capítulo 15, como a semana passada, sendo que hoje nós vamos falar de um assunto que a Sociedade Bíblica intitulou como a mulher cananeia. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 21 do capítulo 15 de Mateus, até ao versículo 28. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher,
que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essas bênçãos que tens derramado sobre nós, pelo fato, Senhor, de estarmos agora unidos pela fé para meditar na Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para entendermos a Tua vontade para as nossas vidas. E ao ler esta palavra, Senhor, nós pedimos a unção do Teu Espírito. Unge-nos, ó Pai, para falar e para compreender, para que Teus filhos também entendam, Senhor, a Tua vontade para nós, para as nossas vidas, para que possamos compreender a boa e agradável forma de viver e de andar em santidade na Tua presença. Usa-nos, portanto, pelo Teu Espírito e ajuda-nos, ó Pai, é o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, como o título sugere, mulher cananeia, essa mulher não era judia exatamente, embora vivesse ali nas cercanias de Israel, mas ela fazia parte do povo que habitava Canaã. Canaã foi tomada pelo povo de Deus, amando de Deus, obviamente, com Josué na frente, lutando. E essa terra pertencia ao descendente de Cã, um dos filhos de Noé. Por isso se chama Canaã. E era um povo com muitas religiões, muitos sacrifícios, os cultos deles eram cheios de sexualidade e outras coisas mais, dependendo da seita que seguiam. E era um povo um pouco proscrito com relação ao povo hebreu, que tomou aquela terra, ao povo judeu, não é? Eles eram gentios. Para os judeus, eles eram incrédulos. Mas, veja bem, Jesus foi ficando famoso por ali, e essa fama chegou em lugares longínquos, e esta mulher, mesmo não sendo hebraica ou judia, né, ela ouviu falar em Jesus Cristo, certamente, e temeu a Deus. Veja, entre os incrédulos também, hoje em dia, né, nós temos os cristãos, que são os crentes em Cristo Jesus, e temos os incrédulos, que são pessoas como nós, porém, não se arrependeram dos seus pecados, que, enfim, vivem ainda longe de Deus, por assim dizer, mas há entre eles pessoas, de certa forma, tementes a Deus. Há em religiões escusas pessoas com temor a Deus. Não quer dizer que já sejam salvas, porque elas precisam largar a idolatria e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas Jesus, pelo Espírito de Deus, obviamente, Ele conhece os corações, Ele conhece as nossas mentes, Ele conhece as nossas intenções. E Ele, melhor do que nós, sabe discernir a pureza, a sinceridade de alguns, discernir a fé, que muitas vezes nós não podemos perceber, mas Ele sabe, Ele percebe. E esta mulher, repare como ela chegou para Jesus. Eis que uma mulher cananeia que vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi. Olha só, quando ela diz filho de Davi,
ela está reconhecendo que era um descendente de Davi, ela está reconhecendo que era um homem de Deus. Tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela já sabia discernir isso. Os incrédulos hoje taxam os endemoniados como pessoas de várias personalidades, como pessoas com problemas psíquicos. Claro que existem problemas psíquicos, mas nem todos os problemas são psíquicos. Muitos são espirituais. Pessoas não libertas, cujo inimigo usa do jeito que quer para fazer o que quer. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu. Jesus estava prevendo ali alguma coisa importante e ele não deu. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra, não falou nada. Então os seus discípulos, obviamente, aproximando-se, disseram, eu ia dizer, obviamente, que não tinham ainda o mesmo discernimento de Cristo. Veja bem, os discípulos até então ainda não tinham recebido a unção do Espírito Santo de Deus, eles não tinham o mesmo discernimento de Cristo, embora já estivessem crendo em Cristo. Mas eles não tinham o mesmo discernimento. Então os seus discípulos aproximaram e disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Esse mande-a embora aqui, parece que na tradução original está mais para um pedido, Senhor, dá uma solução para ela. Atende de qualquer forma, como quem diz, fazendo ou não fazendo, mas dá uma solução para ela. Ela vem gritando atrás de nós, está incomodando. Os discípulos se sentiram incomodados. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja bem, em princípio, Jesus veio para os judeus, como judeu que ele era também, de nascença, né? Filho de Maria e José, ambos judios, ambos hebreus, ele era um descendente de judeus, humanamente falando. E realmente, Messias, ele foi prometido para os judeus, em princípio. Mas, para os judeus, no sentido primordial, mas a salvação depois foi estendida a toda a humanidade. Os judeus, em dado momento, por não receberem a Cristo, inclusive o crucificaram, etc., eles perderam essa primazia. Eles eram, sim, o alvo de Deus. Eu creio que toda a humanidade era o alvo de Deus, mas começando pelos judeus. Podem compreender isso? Tanto que quando foi prometido o Espírito Santo, Jesus disse, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Começando por ali, por onde ele estava. E se alongando pelos confins da terra. Mas Jesus veio, em princípio, para os judeus. Por isso que ele disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque os judeus estavam se apostatando da fé. A religião judaica, que foi, em princípio, implantada por Deus através de Moisés, era um povo especial, mas estavam se apostatando. Podem compreender isto? Ela, porém, essa mulher, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Olha, reconheceu nele, reconheceu o Cristo como Senhor. Coisa que nem muitos crentes hoje compreendem. Os crentes têm Cristo hoje como Salvador,
mas nem todos o têm como Senhor. Por quê? Porque como Salvador, beleza, Jesus salvou a minha alma, não vou mais para o inferno, não vou para o céu, mas Ele, ao nos salvar, se torna também nosso Senhor. E quem é o Senhor? Senhor é aquele que manda. E quem somos nós com relação ao Senhor? Somos os servos. O Senhor manda e os servos obedecem. Não é verdade? Já há um ditado popular que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. O crente que acha que tem juízo tem que ser obediente a Deus, tem que ser obediente a Cristo Jesus como seu Senhor, Salvador e Senhor. Porque ter-lo só como Salvador, olha só, isso aí seria um privilégio diferente. Senhor, Salvador, perdão, e Senhor. E ela reconheceu ele como Senhor, ela tratou assim: Senhor, me ajude. E Jesus ainda fez uma outra colocação, dizendo, Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Olha que situação. Jogá-lo aos cães é um termo, jogá-lo aos cachorrinhos é outro. Os cães são aqueles que realmente não têm direito a nada. São bravos, são temidos. Os cachorrinhos, está falando de cachorros caseiros, como se diz, domésticos, aqueles cachorrinhos que as pessoas carregam no colo, aqueles cachorrinhos amigos, sabe como é? Quer dizer, tem aí uma conotaçãozinha mais leve. São simpáticos, são amigos, mas não deixam de ser cachorros. São cães do mesmo jeito. E então Jesus disse: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aí a mulher retrucou. Veja o tamanho da sua fé, mas também a sua índole de educação, a sua conduta de educação, seus princípios e os seus sentimentos verdadeiros e puros. É verdade, Senhor. Ela não contestou. Hoje fala-se de Deus para as pessoas, para os seres humanos aí do mundo. Olha, você precisa de Deus, você precisa da salvação em Cristo. Salvação de quê? Eu não fiz nada de errado. Eu sou santo, eu sou puro, eu sou isso, sou aquilo. É nada. Somos impuros, somos pecadores. Já nascemos pecadores por causa do pecado, lá desde Adão. Os pecados dos nossos pais, os pecados de outrora, e os que nós também praticamos, já nascemos pecadores. Agora, qual é a diferença para o cristão? É que o cristão é um pecador arrependido. Arrependido. O pecado jaz no nosso corpo mortal. Podem compreender isso? Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, temos agora duas naturezas, porque o Espírito de Deus passa a habitar em nós, mas o nosso corpo continua a habitação do pecado. E há uma luta entre nós cristãos, dentro de nós, não é entre nós, é dentro de nós, há uma luta entre a carne e o Espírito. Aquela brincadeira que se faz de colocar um anjinho no ombro e um diabinho no outro, e um fica dizendo no ouvido uma coisa, outro diz outra, isso tem uma conotação verdadeira. A carne quer fazer o que não presta, mas o Espírito diz: não, você deve fazer o que presta, deve fazer o que agrada a Deus. Podem compreender isso? Pois bem, não é correto jogar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher então disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela deu a entender que ela estava crendo que Jesus podia usar de misericórdia para com ela. Podem compreender? Ela não sendo judia, vejam bem, ela não sendo judia,
tinha aquela conotação de não ser alvo da salvação em princípio. Mas ela cria na misericórdia de Deus. Nós cremos na misericórdia de Deus. Deus ama ao mais terrível pecador. Claro que amar não significa dizer que vai dar uma colher de chá diferente, vai dar um jeitinho para ele ir para o céu. Não, não é assim que funciona. Deus ama, Deus deseja que todos sejamos salvos, mas nem todos querem. E agora? Nem todos atentam para a salvação. Aos que receberem a Cristo como Senhor e Salvador, a esse sim. Entende isto? Deus gostaria que todos fossem salvos, mas Ele mesmo diz na sua palavra: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando ele diz amou ao mundo, está dizendo que amou a humanidade. E para salvar a humanidade, ele deu seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Para que todo aquele que nele crê, essa é a colocação. Se não crer Jesus a ponto de recebê-lo como Senhor e Salvador, não chega a lugar nenhum, vai para o inferno. Pode ser educado, pode ser bonito, pode ser rico, pode ser um ator, pode ser um artista, pode ser o que for, mas vai para o inferno. Mesmo com o amor de Deus, mas vai para o inferno. Por quê? Porque esta é a lei de Deus, ele decretou isso. Então é necessário recebê-lo como Senhor e Salvador. Nem que seja no momento do último fôlego da sua vida, desde que seja sincero. E só Deus sabe dessa sinceridade. Nós não podemos julgar. Podem compreender isso? Mas a mulher disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Como quem diz: me atende por misericórdia. Ela estava clamando para a misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim. E Jesus então exclamou uma coisa, olha só, que no Novo Testamento ele só disse isso para outra pessoa, que foi para aquele centurião que foi curado, acho que é o centurião que foi curado, não, foi curado a sua filha. Disse: mulher, que grande fé você tem, que grande fé você tem. Olha só, fé tem proporções. Uma pequena fé resulta em pouca coisa, em poucas bênçãos. Mas uma grande fé resulta em grandes bênçãos. Pode entender isso? De qualquer jeito é necessário que haja fé. Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Olha só, pela fé, ela almejava a libertação da sua filha. E ela não se melindrou por Jesus a chamar de cachorrinho. Não, ela reconheceu que por direito, entre o povo judeu e ela, que era cananeia, o povo judeu tinha essa prioridade, mas ela não. Ela se colocou, ela disse: é verdade, quando Jesus disse que não era bom jogar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ela disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela reconheceu que ela não merecia. Tem pessoas que dizem assim: eu vou ser salvo porque eu mereço, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, faço aquilo. Gente, você pode fazer o que quiser. Tem religiões que se baseiam em fazer o bem para chegar a Deus. Isso é uma lorota, isso é uma mentira, isso é um equívoco. Nós não temos tendências a fazer o bem, nós fazemos o bem porque Deus já chegou a nós. Deus já chegou, pelo seu Espírito já habita em nós, é Ele que nos faz, é Ele que nos leva a fazer o bem.
Pode compreender isso? Eu não faço o bem para chegar a Deus. Eu faço o bem porque Deus já está em mim. E acredito que seja assim com você. Desejo que seja assim com você. Mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E imediatamente, preste atenção, e desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Podem compreender isso? Desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Olha a misericórdia de Deus. Esse é um dos motivos pelo qual nós cristãos devemos orar até mesmo por aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, mas que pedem orações. Que pedem orações. Veja bem, é muito diferente quando alguém pede oração por outra pessoa. É diferente do que a própria pessoa desejar pedir oração, desejar que Deus intervenha nela. Isso é muito importante. Repara essa diferença. Ora pela minha tia, ela não é crente, ela não quer nada com Cristo, mas ela está muito doente. Isso é uma coisa. E outra coisa é a tia dizer, olha, eu não sou cristã e tal, mas eu creio que Deus pode me curar. Pede a Deus, faz oração por mim. E nós temos a obrigação de orar. Temos a obrigação de orar, temos o direito dado por Jesus Cristo de chegar à presença de Deus e pedir, Senhor, tem misericórdia. Atender ou não é com Ele. Pedir é conosco. Podem compreender isso? Então, queridos, tenham vida digna na presença de Deus. Façam que as pessoas percebam que Deus está em cada um de vocês, em cada um de nós, porque nós somos as suas testemunhas aqui. Nós somos as testemunhas do amor de Cristo, do agir de Cristo, do mover de Deus. E ore pelas pessoas, ore com fé. E deixe Deus agir. Quem vai atender não somos nós. Nós só pedimos. E se pedimos com fé e com amor, via de regra, Deus atende. A palavra de Deus é clara nisso. Se com os teus lábios disseres, no teu coração creres e não duvidares, será assim contigo. Então, meus amados, creiam na misericórdia de Deus, creiam no amor de Deus e procurem levar o Evangelho a toda a criatura, através do exemplo de vida, através das palavras que puderem dizer, dadas por Deus, obviamente, da Bíblia, da palavra de Deus, e façam esses gestos de amor, abençoando as pessoas com as suas orações. Vamos então agora fazer uma oração para encerrar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo que tens feito, pelo que estás fazendo e pelo que vais fazer. Que essa palavra, Senhor, chegue ao coração dos teus filhos. Não fique apenas nos ouvidos, mas que possamos entender que tu és rico em misericórdia, que o teu amor é profundo, é insondável e que o nosso dever é sermos imitadores de Cristo. Obviamente não no sentido de salvar, nós não vamos salvar ninguém, é Cristo que salva, mas nós podemos dar testemunho da salvação, testemunhar que fomos salvos, procurando ter uma vida digna, andando em santidade na tua presença e orando por aqueles que carecem, que pedem as nossas orações. Acima de tudo, oramos por todos os teus filhos. E nesta hora te pedimos, guarda, abençoa, perdoa, sara as suas enfermidades, em nome de Jesus.
E agora, Pai, que a graça do Teu Filho Jesus, o Teu amor, a comunhão com o Teu Santo Espírito, esteja, Senhor, sobre cada um de nós, hoje e sempre. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.